Resenha Odonto começando, mais uma vez estamos aqui com parceiraço, Rafael Gomes de Lima. Rafa, só faltava você. Na verdade não, falta um monte ainda ali. Agora só falta Rafael, cara. Que prazer ter você aqui, meu. Prazer tá o Rafa, tá o Guilherme, tá o Ciro. E Cirão? Neguinho, tá feliz hoje, né, Guilherme? Muito, cara. Muito bom, muito bom. Cheiroso. Esses homens cheirosos aqui, vou te falar, viu? O cara tá iluminado. A beca do Roberto Carlos. Rafael tá com a beca do Roberto Carlos. Muito legal. O prazer é todo meu, cara. Rafael, você... Sou fã número 1. Isso, então, eu ia falar, Rafael, fala de você aí, cara. Mete o seu currículo aí pro pessoal aí, cara. Saber quem é você, meu. Então, eu sou o Rafael, né? Ilumina ele, Cadu. Olha, eu me formei Gui hoje, em 2010. Você é bucomaxilo, né, Rafa? Sou bucomaxilo. Especialista. Especialista e também especialista em saúde pública também. Saúde pública? Saúde pública. Onde você vai se enfiar aí, mano? Pois é, na verdade, eu comecei a carreira já na saúde pública, né? Uhum. Quando eu me formei em 2010, né? 2011 eu já tive meu primeiro cargo na prefeitura de Itaquá. Onde, Rafa? Na Unicastelo. Castelo? Na Castelo, né? Hoje é Faculdade Brasil, né? Você teve aula com o Danilo Pellegrino? Não. Não era da gestão dele ainda, não. Né? Pellegrino, um abraço, Danilo. Parceiro nosso aí. Até hoje tem bastante... Assim, eu lembro que o Machado, né? De Endo chegou... Machado, foi nosso professor também. Sempre a gente lembra os caras, né? Abraço, Machado. Todo mundo estudou com essa turma. Sempre, né? Todo mundo que passa teve os mesmos. O que acontece? Então, eu me formei em 2010, né? Em 2011 eu já tive meu primeiro emprego já voltado pro SUS, né? Onde foi na prefeitura de Itaquá. Eu tinha concurso? Presta concurso? Na época foi também um processo seletivo, né? Porque era para um período definido. Tipo, você fazia 1 ano, 2 anos no máximo o período que você podia. Quantas horas? 20 horas. Semanais? Só diária que não podia ser, né? 20 horas diária. Só que Plantão, pô. Então, mas naquela época o conceito era diferente, né? Você não era obrigado a cumprir essas 20 horas. Né? Tinha, mas não tinha. Tinha, mas não tinha. Tinha que fazer igual o Daniel. Prefeitura. Ele colocava aquele dedo de alginar. Não, mas isso era no Fantástico. Daniel, acho que o Daniel trabalha em 3 prefeituras. Daniel, não fala o que Jorge. O Jorge. Jorjão trabalha em 3 prefeituras. Ao mesmo tempo, cara. 3 salários, Jorge. Um abraço, Jorge. Um abraço, Jorge. Então, mas naquela época existia um conceito. Não, mas era consensual. Você trabalhava de verdade. Não, e era consensual o nosso tempo dentro do... Não é estupro, né? Consensual. Não, porque a coordenação permitia, né? A flexibilidade de horário, né? Então não era uma coisa que... não precisava cumprir as 20 horas. Não precisava cumprir. Mas tinha que picar o cartão, tinha que estar lá semanal. Tinha que estar lá todo dia. Entendi. Mas a gente tinha uma quantidade de pacientes a ser atendidos. Então, quando você cumpria essa quantidade, você podia se ausentar. Eu me lembro de um momento, cara, que você comentou uma vez comigo, por alto, assim, por exemplo, como leva a sério, tá brincando aqui, mas como a prefeitura, nesse caso, leva a sério o trabalho, como aplicado a sério, né? Tinha, 5 alta rotação no consultório. Você podia ter 5 pacientes, que esse alta era autoclavado, esterilizado, um para cada. Então, a biossegurança é incrível do atendimento da prefeitura, né? O que não é no consultório, viu? Consultório, a maioria não é assim, né? Então, na verdade, o que acontece? Hoje, né, eu atuo numa entidade que presta serviço para a Prefeitura de São Paulo. Pode falar o nome, não tem problema. Pro Santa Marcelina. Concursado lá também? Não, eu sou CLT. Só que lá que é indicação? Como que você entra lá? Não, processo seletivo também. Eles abrem as vagas, né? Só que diferente da primeira época que eu atuei diretamente na Prefeitura, as organizações sociais, elas são rigorosas com relação a cumprimento de horário, metas, né? Então, assim, não existe flexibilidade. A Carol trabalhou assim, né? Então não existe. O Santa também? Santa também. Trabalhavam juntos? Não chegou a unidade junto, não, mas era contemporâneo. Éramos colegas. Santa Marcelina, isso é legal, éramos cara. colegas. Outro período, então. Sim. A gente trabalhou com a Carol? Sim, assim, da mesma região, né? Então, a gente conhecia um ao outro, né? Mas... Legal. Aplicava, então, dentista igual, todos cirurgiões dentista. Isso. Só que, o que acontece? Na época que eu entrei,
não era obrigado a ter uma especialidade em saúde pública. Hoje já é. Então, hoje, tem que ser especialista em saúde pública. Ou saúde pública ou alguma especialidade. PSRF, alguma coisa assim? Peraí, Rafa. Então, esse aí é para quem tá em casa lá, pro recém-formado. O recém-formado que quer prestar concurso... entrar numa organização social, ele precisa... Não é concurso, processo seletivo. Processo seletivo. Manda currículo, eles abrem lá o momento lá, né? Eles abrem um edital parecido com concurso público. Tá. Então é feito... inscrição. Isso. Aí eles selecionam, então, selecionam. Pra entrevista. Aí aí o que acontece? Você faz uma prova muito parecido com concurso, Tá. onde normalmente a nota mínima é 70 para você passar. 70 de 100? Isso. Aí o que acontece? Você passou dessa fase, aí você vai ter uma outra fase, onde vai ter uma dinâmica em grupo, depois uma entrevista com a parte da coordenação. E aí, se você for aprovado, né, se ainda você tiver qualificado dentro das vagas que eles almejam, você pode ser captado. Rola uma pechada lá? Todo lugar rola, Não, né? Será que não, rola. mano? É mesmo? Não rola, Fran. Bem sério. ó. Então vamos falar assim, né? Não 100 de existe 100. cabide de emprego. Não tem. Não tem. 70, tem que fazer 70 pontos. Você fez 70, né? Você fez Castelo, né, mano? Você fez 70. Você passou Eles não divulgam. naquela Eles não raspa. Tem divulgação de nota. Não, mas na época foi o seguinte: éramos 300 candidatos, né? Pra quantas eu passei vagas? em 16º. Pô, passou Foi bem pra minha caramba, colocação. cara. Arrebentou, meu. Arrebentou. O candidato tinha 290 vagas. 290 vagas, né? Não, eles não divulgam, né? Porque o que acontece? Também esse processo seletivo, eles não têm, por exemplo, dinheiro de inscrição. E Você de pode onde se vem? inscrever. Como você soube dessa vaga? Então, Edital, né? Edital. Edital, quem tá Edital conectado é público, com... né? Edital. Um Organizações edital sociais. aberto, isso. Que prestam E hoje você comparando o seu regime CLT com o funcionário público, você consegue ver vantagem e desvantagem? Sim. Na verdade, o que acontece? O regime... Polêmica! Para você que tá aí. Agora, essa informação é muito importante. Pô, mas cadê o Guilherme? Porra. O Guilherme tá ali, ó. O Guilherme Então, tá... eu percebo tá que feliz, assim, Guilherme tá o feliz. funcionário público, Ele ele tá em outro tem mundo, tá? uma liberdade um pouco maior, né? Com relação a, principalmente, acho que acreditar bravo. metas, né? Flexibilidade de horário, né? Então, é comum você ter um concursado na prefeitura que exerce, por exemplo, 2 cargos. Né? Já normalmente é um pouco mais difícil, né? Você trabalhar numa organização social e trabalhar em outra, Sim, entendeu? sim. Apesar que é possível ter alguns colegas, mas assim, é um pouco mais... Hoje você tá no Santa, então, hoje. Você tá Ainda lá. tô E tá no 10 seu particular anos lá. também. Tá no particular. Sim, eu tenho Entendi. um consultório. Empresário hoje, né, Rafael? Empresário. Empresário, na né? verdade, Político, assim, né? Ele tá se candidatando. Ele veio de candidato. Cadê o número, Rafael? Não tem ainda. Não trouxe o número, cara? Não tem. 21, 22, como é que é? Não. Melhor não falar Melhor disso, não né? falar. Minha ombreira. Você não meteu uma ombreira do Roberto Carlos pra ficar mais... Então... Os caras sacaneiam, né? Sacaneia. Sacaneia. Mas aqui foi a mando do Fran, cara. O Fran falou, Vai na beca, cara. vai na beca, porque os caras vão de sabe camiseta. trote. Os caras vão- Trote. Fui O trollado. Rafael, ele fez parte foi um dos nossos primeiros alunos, É, eu inclusive. ia perguntar isso agora. Conta a sua trajetória, cara. Trajetória de estudo, como que você... Então... Você formou em implantodontista? Como que é? Porque hoje você é implantodontista, né? Hoje você exerce a função... Isso. Na verdade, assim, a parte de implante é meu... Assim, é meu... Cara, sempre foi alguma coisa... Prazer? Prazer. Extremamente prazeroso a parte de reabilitação. Sempre quis ser implantodontista, mas eu não pude fazer a especialidade de implantodontia. Por uma questão de logística com relação ao horário, né? Hoje, Sim. né, normalmente a turma de implante tem essa... Às vezes é 3 vezes na semana, né? De um período de um mês. E a parte de buco tinha um pouco mais essa flexibilidade de eu terminar meu plantão e à noite fazer o curso de especialização. Então, meu desejo sempre foi a parte de implante. Tanto que, quando eu entrei no Santa Marcelina, né, eu fiz minha primeira atualização de implante com vocês, né? Não sabia nem operar, Rafael. Então, aí que sabia nem operar, cara, aí, vem ó. a graça. Na verdade, foi aí que eu me inseri na cirurgia, né? Porque quando eu saí da faculdade, acho que todo normal, graduando né? tem um pouco disso, né? Se sente, assim, um bom dentista, né? Então, você sai da faculdade e você fala, meu... Eu sou sei bom, tudo, eu sou sou bom. bom. Eu sou bom.
Então, e aí o que acontece? Os casos no consultório, às vezes, também não são, no começo, não foram muito desafiadores. Né? Não foram? Não foram. Eram casos, assim, tranquilos de resolver. Até eu acho que até, assim, por uma questão, você vai dando uma selecionada. Até pra escada, né? Subindo degrau por degrau, né? Mas eu já tinha a consciência, quando eu saí da faculdade, em que minha formação já era deficitária na época. Porque meu irmão formou com vocês, né? Então, o que acontece? Meu irmão... Ele é da sala dos meninos? Henrique, cara. Henrique. Um abraço, parceiro. Um beijo, Henrique, mano. Henrique Franz, mano. O Franz, cara, amigo do Henrique, era o Franz, um boliviano, colombiano, sei lá. Lembro, boliviano. Cara, uma ratoeira, mano. Um abraço, Franz. Ratoeira. Esse cara, nossa senhora, meu. Ele apareceu. Ele apareceu do nada. O cara que a gente perdeu. Pelo menos eu vou falar tá? Não posso falar de ninguém. Eu perdi o contato do cara, entendeu? Do nada. E ele me stalkeando na internet, mandando lá um. Nem conheço o cara, meu. Não tenho nem ideia com esse cara. Franz, se toca, meu. Vai fazer alguma coisa, vai ser dentista, pô. Então. Que isso, pô. O cara vem me stalkear, meu. Nem me conhece. Na época. Mas ainda assim, a minha graduação teve a parte de prótese, preparo, que eu acredito que hoje nem tenha mais, né? Isso tá sendo um problema da graduação, cara. Mas, de qualquer forma, naquela época que eu me formei, já era, assim, já tinha um déficit bem grande comparado com a formação. Você fez 5 anos ou fez 4? 4. 4 meio período. Isso aí é... Pra que você... Que judiou, né, de cara? 5 integral, né? Judia. Tinha anatomia topográfica, hoje é anatomia descritiva, né? Nossa. Então, se você parar pra pensar, hoje, que nem a gente tava falando, você nem se pode falar do ITC, né? Que hoje existe... Que é ITC? Tá voltando, né? Os cursos em cadáveres, né? Fresh Frozen. Sim. Então, o que na minha opinião, né? Assim, seria necessário como base de formação, né? Você não fazer uma cirurgia... antes propriamente do paciente, né? Porque hoje a faculdade é assim, né? Cadáver fresco é legal. Assim, você tem a teoria, mas agora vamos para a clínica, né? Então, quando eu fiz a faculdade, já estava dentro do Santa, eu queria trabalhar com a parte de implante, falei, e aí eu tive a oportunidade de fazer o curso com vocês. E aí, cara, que é interessante, né? Na minha primeira cirurgia, nunca vou esquecer, eu tinha um canino, um pré e um molar pra maxila, e a gente ia fazer uma over na época de maxila. Caraca. Uma over. E aí, aí o Fran, o Ciro... planejou isso aí, né? Mas aí, eu não faço over de maxila nem hoje. A sua especialização... A especialização do Ciro... Em mandíbula. Não. Mandíbula. Fizemos o TCC da especialização do Ciro foi over denture. Em mandíbula. Over dentro. Quem que indicou over? Cara, a minha foi prototipagem, cara. Em 2012, eu tava falando de prototipagem já. O cara tá fazendo over de maxila, cara. Você é louco, meu. Isso aí veio do Ciro, planejamento dele. Manda bala, Rafa, então, continua. E aí? Se deu certo, a gente não sabe, né? Deve ter ido pro Lorente. Um abraço, Lorente. Fazer a próxima. O que acontece? Ao fim de 2 horas de cirurgia, eu ainda tava tentando extrair o molar. Quantas horas? 2 horas. Eu já tava umas 2 horas, cara. E ainda precisava implantar. Na verdade, ainda precisava fazer incisão, descolamento, que eu só tava nas extrações. Nossa, cara. Então, mas é engraçado que ainda é uma realidade ainda hoje, né? Que sim, dificuldade, comum, técnica, né? E assim, é muito comum, por exemplo, um aluno sair da graduação, querer se especializar, por exemplo, na parte de implante, mas os fundamentos básicos ainda estão deficitários. Que inclusive, Rafa, deixa eu cortar. Que inclusive nós temos um curso de cirurgia na ULED, né? Cujo qual nós estamos liderando isso aí, né, Rafa? Sim. Você toca o curso com a gente lá. Fala pra esse aluno aí, Rafael, que ele pode ir lá na ULED fazer o curso de cirurgia, né? Vem você também aí, ó. O Rafa já coordenou. Sim, coordenou nosso curso, né? Com o bucomaxilo lá, né? Era até a pergunta que eu ia fazer a respeito sobre os alunos que você fez o curso. Eu acompanho no Instagram os alunos, cara, e o pessoal faz os sisos. Sim, sim. O pessoal postando lá bonito, cara. Uma turma de quantos? A gente tinha 8 alunos lá? 8 alunos. 8, foi legal pra caramba. Pelo menos era 2 cirurgias por
por aula, né? E cirurgia punk, né? Todo mundo operou pra caramba, e foi assim, legal demais. Eu lembro que, inclusive, o Fran, né, em uma dessas, o aluno falou, não, eu vim hoje pra tirar 4 sisos. Cara, posso contar essa daí? Pode. Não, essa daí eu vou contar que assim, você não vai acreditar nisso que eu vou falar agora, você vai ficar chateado. Porque esse dia aí, vou falar a verdade, hein, Rafa? Porque aqui a gente lava roupa, hein, meu? Não, hoje eu vim pra lavar roupa. Esse dia eu fiquei chateado com você. Segura. Caramba. Porque foi a Stephanie, que era aluna, era o namorado dela. O cara, gente finíssimo, um abraço pro cara que eu não lembro o nome agora, mas gente finíssimo, gostei dele de cara. O casal, a gente... Casal demais, casal legal mesmo. E aí ela falou assim, professor, eu vou tirar os 4 sisos dele. Eu falei, não, você não vai tirar os 4 sisos. Você vai tirar de um lado, depois você faz o outro. Não, eu vim pra tirar os 4, ele veio e tal, pra você tirar... Eu falei, não vai tirar os 4. Faz só um lado. Aí escolhemos um lado, ok, beleza, vamos começar. Falei, então tira pelo superior, começa pelo superior. Aí ela decidiu o superior e foi tirar. E eu fui pra outra dupla. E era pra fazer o inferior. A hora que eu voltei, ela estava já anestesiando o outro lado. Eu falei, peraí, o que você tá fazendo? Falei pra tirar o inferior. Ela falou, não, eu falei com o professor Rafael e ele falou que eu posso tirar os 4. Falei, você falou com o Rafael? Ela falou. Falei, então daqui pra frente é com vocês, eu não tô mais nessa cirurgia. E peguei e saí. Aí eu sei que ela fez 3, o quarto dente era tipo 3, 4 horas depois, o cara tava lá com dor já, e eu ainda encostei e falei, putz, e aí, meu? Tá difícil, aí eu acho que você entrou na cirurgia, né, porque tava realmente complicadíssimo, demorou umas 4 horas. Ele teve parestesia, ele teve uma série de problemas, e aí depois ela veio falar comigo, ela falou, professor, desculpa, agora eu entendi o porquê não fazer os 4. Eu falei, então, quando é assim, ó, você tá num curso, né, que isso é importante pro aluno, começando, né? Você tá num curso, quem tem que ouvir? Tem que ouvir o professor, pô. Falou pra fazer um lado, faz um lado, fazer 2, faz 2, faz 3, então segue. Depois que você tem uma certa tarimba, vamos falar assim, você pode ir por você, né? Mas no curso, e é um problema isso, em muitos cursos nossos, assim, né? Não só na faculdade, nossa escola também. O aluno pergunta uma coisa para mim, pergunta outra coisa para ele, pergunta outra coisa para ele, e ele fica testando. Não, então, até ele escutar o que ele quer ouvir. Ele peneira isso, ele começa a alinhavar um planejamento do outro ali para fazer o que ele quer. Cara, tá errado. Né? E hoje até, nós temos o nosso curso de implante, inclusive começa em setembro, né, Ciro? Setembro. Restam 2 vagas. 2 vagas. Quer falar do curso, Ciro, agora aproveitando? Aproveita, você que é o garoto. Você que quer fazer o curso de especialização, direto no site www.oled Instituto, lá pelo site, consegue fazer inscrição, tem conteúdo programático, o curso começa agora em setembro, terceira semana de setembro. 23 de setembro. Só tem 2 vagas agora. Exato. Segunda, terça e quarta. Segunda, terça e quarta. É o único curso coordenado por nós 3. Nós 3 vamos estar na clínica, vai ser legal demais. Não tente colocar um contra o outro que não vai rolar. Porque a gente está muito esperto com isso. Já são alguns cursos já que a gente vem fazendo, né? E realmente cada um vai pegar uma dupla, um trio para tocar e acabou. E cada um vai tocar o seu planejamento. Porque é comum o aluno fazer isso. Sim. E aí a cirurgia enrosca e quem tem que sentar a bunda na cadeira é o professor. E aí a gente fica mais tempo perdendo. Aí ela veio falar, pô, desculpa, agora eu entendi e tal. Então, lógico que serve como aprendizado mas foi o aprendizado do namorado dela, cara. Não que seja pior com o outro, que a gente não conhece, também né? Se ela não queria descontar alguma coisa, né? Pode ser. Deixou ele magoado um período, né? Isso aí, né? Então. Aí teve a parestesia da língua e tal. Não sei se voltou, enfim, né? Mas é só isso que eu queria falar. Fiquei chateado com você, mas já passou e tá tudo certo. A gente... Aí, Rafael, faz um brinde aqui. Tá tudo certo, passou, tá tudo saúde. Saúde, dá o dedinho? Já passou. Você lembra um dia que a gente tava lá em Caraguá e acabou o curso e a gente foi... Tô brincando. Uma pizzaria? Não, mas Caraguá o que mais fazia era isso. Né? É brincadeira. Vocês estão animados, né? Acho que comeu bobol, tomou bobol, palhacitos. Hoje, né? Legal. E aí você fez o curso lá. Então, aí nesse dia da clínica, né? Eu lembro que o Fran, terminou de me ajudar a fazer a extração desse último molar que eu já tava com a mão. Eu já não aguentava mais, porque também era assim, né? Extração na época era no fórceps, né? Tinha que sair no fórceps, se não saísse no fórceps. Porque, assim, a técnica de retalho, a gente tinha a teoria, mas a verdade é que... Quando que eu fiz? Quem que fez? Fiz, exato, né? Então, medo então, também. assim, o medo, né? Respeito, né? Pela pessoa. Né? Exato. Então, aí... Vocês me ajudaram, eu fiz a over, né? Eu fiz. Você fez? Coloquei, pô, se tá lá, a gente não sabe, né? Não, ficou bem. Mas assim, naquele né? dia, época, né? Faz 10 anos. Isso, faz mais de 10 anos. Bom, que ano que foi isso? Caraguá? 2003. Foi Caraguá, cirurgia? Não. Ah, não. Foi aqui? Foi aqui. Aonde, Rafa? Aqui na Serra de...
Na Unixul. É verdade, você falou na Unixul, né? Verdade. Eu lembrei. Então, e o que é interessante desse... E quem fez a cirurgia com você? Quem que entrou efetivamente, que tirou esse molar aí? Foi você. Eu que tirei. Obrigado. Não, eu tirei. Pago você pra isso. Não, mas eu tirei. Faz um corte. Tirei. Um corte desse, obrigado. Tirei. Guardar no HD secreto. Aí que acontece? Que quem planejou foi ele. Não, planejou a gente não sabe, né? Então, provavelmente, né? aquele dia... pra planejar não dá pra saber. Rodrigo. É o Rodrigo. Um abraço, Rodrigo. Tá devendo pra nós aqui uma visita. Os caras botaram no do Rodrigo. Foi o Rodrigo que planejou, né? Aí eu voltei pra casa pensativo e chateado naquele dia. Eu falei, pô... Não consegui tirar o molar, eu quero cara. colocar implante, eu não tô tirando nem dente. Um molar, né? E no final da cirurgia, você me deu uma chamada, né? Jura? Se ele te der uma chamada ao vivo, imagina lá. O Vinícius que saiu agora, ele pediu pra sair do curso. Então, aí o mas ele tem que conversar, me chamou de canto e falou, cara, como assim e tal? Pediatria. É o seguinte, vai ter mais uma oportunidade. Vamos ver aí. Não falei isso pra você, Rafa. Não, assim, é uma oportunidade que você quiser, assim, vou te soltar mais uma cirurgia grande pra você fazer, né, pra ver realmente se você deu uma engasgada ou se, né, então... Cara do Fran. Não, mas tá certo, cara, você quer saber, tanto que uma das coisas, assim, que eu, depois, inclusive, eu até tava falando com o Ciro lá fora, o Ciro me ajudou muito nessa questão, por quê? Quando eu tava nesse curso... A Fará também me ajudou. O que acontece? Eu tava, assim, bem aquém dos outros colegas, né? Que já tinham muitos anos de experiência. Olha, eu tomei bombom. Eu percebi que o curso não tava no mesmo ritmo que o meu. Aí o Ciro falou pra mim, né? Cara, vamos fazer o seguinte, ao invés de você fazer implante, você vai fazer a cirurgia de reabertura de implante. Eu falei assim, pô, eu fui rebaixado. Não. Soldado pra recruta. Aí eu vou te contar um bastidor. Às vezes pode ser que não tem cirurgia naquela clínica. Aí ele falou, vou te dar oportunidade. Eu fui rebaixado. É difícil a Unixul não ter cirurgia, viu, cara? Eu entendi, né, pela evolução que eu tava na época, né? Que era régua, né, Rafa? A régua tava para meio metro, né? Então, mas por 1 metro que não vai saltar. Acontece, é justo. Não, mas quando eu fui aluno deles, porque eles são bem mais velhos que eu, então eles foram meus professores. Bem mais velho, viu? E aí, quando eu fui aluno deles, eu também tava... Eu já tava achando que eu tava grande já, ali, como aluno. Sabe quando você já tá... Já sei fazer. Os caras já estavam passando umas cirurgias mais estéticas. Não, central, pode fazer e tal. Eu tava tranquilo. Aí eu lembro que chegou umas 4 horas da tarde, assim, 4h30. Aí os caras falaram... Aí o Rodrigo falou assim, tem uma reabertura aí pra fazer. E aluno é aluno, né? Ele meio que dá uma... Miguel. Sexta-feira, 4h30, todo mundo já tava aqui, ó. A mochila já tava sendo... Eu falei, não, eu faço, é só uma reabertura. Pode perguntar pro Panetone isso aí. Ele me tira até hoje. O dia que ele foi assistir minha aula na Unixul, ele falou, cara, você fala muito bem, parabéns, mas você já sabe fazer reabertura? Porque eu fiquei das 4h30... Cara, eu demorei sem exagero, eu demorei quase umas 2h30 pra fazer a reabertura... Porque eu falei assim, então, esse caso aqui, eu olhei a panorâmica, eu não vou fazer uma incisão linear direta, eu vou fazer só pequenas incisões para achar, eu não vou dar ponto, vocês vão ver que vai dar certo. Aí eu lembro que o Fran entrou e fez... não, abre isso aí, tem que ver. Abre o que tem que ver. Eu falei, não, é só incisões, é reabertura, tá tudo bem, né? Aí eu fui, e ali eu fui... picotando, né? E obviamente foi dando tudo errado. E foi dando tudo errado e todo mundo me assistindo ali falou, agora deixa ele trabalhar, né? E aquilo eu suava, né? Mas faz parte do crescimento. Faz parte. Bom tomar porque não escuta, que a gente tá falando, tá mais à frente. Mas é bom, que ele falou, porque você aprende com o erro, cara. É maravilhoso, né? Não, e eu acredito que, assim, essa questão de você ter a humildade de reconhecer o seu nível... Tipo assim, eu não estou no nível dos outros alunos. Eu aceito dar um passo para trás. Cara, mas isso que difere do bom aluno pro ignorante. Eu aceito dar um passo para trás e escutar. Tá aqui, e o Ciro sempre teve essa conversa próxima. Rafa, calma, vai devagar, vai conseguir, vai dar certo. Então vamos fazer o seguinte, você fica nas reaberturas? Com o maior prazer, Ciro.
fico nas reaberturas. E aí, fiz minha primeira reabertura, não consegui, velho. Aí eu falei... Nessa época, eu agradeci muito, né, o conhecimento de vocês, porque eu não estava no nível para estar lá. E eu reconheci isso. O que eu fiz? Fui buscar, cara. Então, na época, eu lembro que teve gente que me desencorajou. Falou, não, cirurgia não é pra você. Você é um bosta. Sai daí. Mais ou menos isso. Vai pra horta. Vai pra horta. Acontece o seguinte, cara. Tem gente que, como todo podcast, né, fala do Ito, vamos falar mais uma vez. Sim. Tem gente que nasce com dom, que nem ele. Sim. Apesar de que, né, em várias vezes eu Mas ele tremeu, hein, mais meu? uma citação. Mas ele tremeu, hein, cara? Tremeu no primeiro dia. Tremeu na primeira muito. cirurgia. Então, Tremeu muito. mas é o que eu ia falar. Não é porque, por exemplo, ele é um ótimo protesista que a partir de cirurgia ele vai sair andando. Não vai dominar. Não, cada macaco no seu galho. Tá indo. Você tem habilidade, mas tem que aprender primeiro, né? Pra mim já é muito rápido ver, né, já reabilitando com o quê? 4 anos de formado. Sim. Já fazendo toda essa parte, né? Porque Sim. é um processo, pra mim, foi lento. Sim. O meu processo de evolução, né, tô com 12 anos de formado e pra ser bem honesto, eu tô atingindo o meu pico de excelência agora. Mas normal, cara. Então, bem normal. Com 12 Depois dos anos, 10, é normal. Depois dos 10 que começa. Então, hoje eu viso muito essa parte, eu mexo muito com a parte de reabilitação, principalmente em Alan Ford, né? Que é, pra mim, hoje... Teu carro-chefe. Baita conceito, né? Conceito conceito. Que eu sigo muito do professor Salomão Steto, né? Fui aluno dele, do Heitor também, né? Queremos você aqui, Salomão. O Heitor já veio. O Heitor já veio. O Salomão, ele é um professor de Santa Catarina, né? Eu falei, meu próximo passo é fazer zigoma com ele. Esse é meu sonho, né? De fazer duplo zigoma, né? De tá assim, entregar a carga imediata 100% dos casos, né? Meu objetivo é entregar carga imediata 100% dos Aí quando você fala carga imediata, você fala de provisório ou definitivo? Definitivo. Com barra e tudo. Né? Em 72 horas, com barra e tudo. Lógico, né? Que depois de 6 meses tem a questão, às vezes, de retração, pode mudar a fonética, enfim, né? Aí vai lá e dá uma... Acerta, né? Acerta. Ou reembasa ou queima. Né? Faz de novo, faz de novo, mantém a barra e aplica de novo, né? Então, tá tudo bem. E tá tudo bem. Eu acho que... De um cara que não conseguia extrair... Um date... Hoje você... Alan Ford, carga imediata definitiva em 72 horas, né? Legal. Por isso que tá rico, né, Rafael? Quem dera. Por isso que usa um terno do Boss, azul. O Boss, azul. Petróleo. Uma camisa Ricardo Almeida por baixo, né? Meu? E passando ainda pelo fato de você ter a coragem de se embrenhar nessa questão da docência também. Sim. Então, quando você recebeu o nosso convite lá, quando eles falaram, a gente vai convidar o Rafa, eu falei, eu acho que o Rafa não vai querer, o Rafa é bem quietinho, assim, né? Você já tinha feito a outra atualização, eu falei, o Rafa é mais na dele, calado, né? Ele é buco, ele já tem uma experiência grande aí com cirurgia oral menor, mas acho pouco provável. Aí me surpreendeu quando você aceitou e preparou todas as aulas e tocou toda a parte teórica. A conversa foi na clínica da OLED, cara. É preciso lembrar disso, um curso né? pra você. Ele falou, pode montar. Eu tava super preocupado. Desafio, né, cara? Eu sempre fico muito ansioso nos começos de curso e nas montagens dos cursos da OLED. A gente sabe. Eu fico ansiosão. A gente sabe. Então, mais um eu fui lá pra assistir só a primeira. Eu falei, não, vou assistir a aula do Rafa, tá, vou ver o que eu posso ajudar. Eu olhei e falei, pô... Deixa o Rafael aí, né? Vai pra casa, vai embora. Então, mas eu acredito que um pouco esse carinho vem justamente por conta do que eu aprendi com vocês, né? De ter esse carinho com o aluno. Né? De falar, não, você não sabe, vem cá, vamos tentar te ensinar. Né? Às vezes de uma maneira um pouco diferente, porque eu entendo que as pessoas são... Hoje, por exemplo, eu vou buscar uma atualização e eu procuro um professor com um perfil que eu me identifico onde eu possa aprender, entendeu? Então, isso... Eu acredito que esse diferencial, esse cuidado... Algo que me brilha o olho, né, cara? Sim. Tem que brilhar o olho, senão você não vai, né, meu? Senão não vai. E assim, já foi, eu acho que uma época em que os professores, inclusive na minha época ainda era assim. Por exemplo, o chefe de cadeira não aparecia para dar aula. Entendeu? Então o cara, às vezes, contratava um cara renomado, ferrado, mas quem dava as aulas não era o cara. Então, ou seja, os alunos, eles se aproximam daquelas pessoas que estão ali passando experiência. Tete a tete, né? Inclusive, uma das coisas que eu acho bacana do Instituto
essa troca, né? Do aluno poder se aproximar do professor e poder ter a conversa de troca de experiência. Ô, professor, esse caso aqui, o que você acha? Mas é por isso, Rafa, sabe por quê? A relação do professor com o aluno é também o que sai da gente, sabe? A gente está lá, realmente é por paixão mesmo, viu, Rafael? É por paixão. Porque se a gente for colocar financeiramente, cara, a conta não fecha. Não faz sentido, né? A gente sempre fala que a gente ganha mais dinheiro dentro do consultório do que propriamente Exato, dentro. É 10, nisso você pode falar 10 da noite. Né, pô? E estamos dando risada, né? Estamos aqui, cara. Que a gente gosta, né? Sim. E produzindo conteúdo para você. Falaram quanto que você tem que pagar pra gente pra estar aqui. Já sabia já depois? Não, ainda Não? não falar. Então depois a gente passa a conta. Fazer um Pix. Vai um Pix. O cara hoje não vai sair com Pix bom Eu daqui. ia falar isso agora. Caraca. Diego, vai rolar Pix hoje, viu, meu? Coloca o Diego Tem também. um bastidor. Coloca o Diego. É. O Diego é o mais importante. Ele que tá com as 3 câmeras. Rapaz, Corta pra mim, corta pra mim. Corta, faz o Pix. Já dizia o nosso saudoso não, que é vivo ainda, Milton Neves, né? Fogo morro acima, água ladeira abaixo, morro abaixo. Mulher quando quer dar, ninguém segura. Eita, nós. Maravilha. Ô, Rafa, eu vou cortar um pouco o assunto, mas emendando tudo que você está falando aí, né? Então, essa sua trajetória aí do Santa, da Buco, da especialização, que na realidade foi uma atualização de implante, né? Assim, bem curto, assim. Especialização você não quer fazer, né? De implante. Não tem vontade hoje, né? Não. Na verdade, assim, Fran, eu acredito que na parte de implante, eu tenho já um domínio muito grande com relação as plataformas. Não, né? mas digo em relação à titulação mesmo, não só pelo especialista em implante. Não te interessa. Não tem Legal. esse interesse. Mas num mestrado futuro eu tenho interesse em desenvolver algo, né? Legal. Tô te perguntando porque aí de tudo isso, hoje você é empresário também, né? Você tem um consultório. Então, essa parte sim, eu sou sócio minoritário de um consultório. Não, você é sócio, cara. Ninguém sabe disso aí. Você é sócio do consultório. Sim. E onde meu sócio, ele é junto com a minha esposa, né? Ele é implantodontista. Especialista. Ele então tem quem... isso é que eu queria saber. Tem quem assina lá. Não, e ele também pra faz. Segurança ele faz legal, né? Entendi. E minha esposa faz a parte de avaliação. Né? E a doutora Amanda, né, que é a esposa do Lucas, faz a parte de Então tá gestão. em família, são 2 casais. Sim, legal. Ô, Rafael, então tô te perguntando isso porque assim, pra você até falar pra câmera ali, ó, pra esse pessoal que tá chegando agora, esse pessoal que tá formando agora, é possível então, daqui 10 anos, 12 anos, conseguir um lugar no sol, porque não é fácil, tem que ralar, né? Cara, tem que ralar. Quanto você buscou, Rafael? Quantos tempo na luta aí mesmo? Anos, né? Basicamente, bota aí uns 10 anos, cara. Sabe por que eu tô te falando isso? Penando, acordando cedo, dormindo tarde. E digo mais, Fran sabe, na época de cirurgia, eu não, tipo, eu tenho uma cirurgia, me chama. Sim. Não paga, não precisa me pagar nada. Eu vou lá olhar onde que é. Então, assim, a busca do conhecimento tem que ser enorme, cara. Você quer, não adianta só frequentar a aula. Sentar a bunda na cadeira e esperar. Achar que vai entrar, osmose, né? Sabe que eu te falei isso? Porque uma vez a gente estava na OLED e a gente estava falando de números. Não sei se você lembra disso. Aí o Zac tava conversando, conversando esse mês, todo mundo, né? E o mais desencarado da turma ainda é o Thiago, né, cara? Pra isso aí. O Thiago viaja o mundo, né? O Thiago tem outra vibe, né? E ok também, né? Cada um tem o seu foco, né? E aí você como funcionário do Santa ali, né? Sim. Salário, tem um salário, né? Somos assalariados. Salário lá, né? E aí os caras estavam falando números e você ficou um momento assim, ó. Pensando naquele momento, aí uma hora que a conversa deu você fez assim, cara, vocês estão falando de números aí que eu preciso trabalhar tipo 2 anos para ganhar no mês. Isso. Era um papo de 2 anos, né? Do salário de um para o... Teve de um colega lá que, se eu não me engano, é de papo de 5 anos. Cara. De trabalho. Um mês. Um mês que ele faturou, 5 anos de trabalho. Um mês. E a distância disso, né? Então, de falar. Aí, na hora que você falou isso, eu falei, caramba, meu. Mas aí a propósito também, né? Você tem um emprego seguro, não é? Trabalhar ali é garantido. Na verdade, assim, Fran, eu penso assim, hoje a CLT, né, não é segurança para ninguém, né? Inclusive nem pensando no... Assim, é mais estável. Por você ter
Mas a grande verdade, sim, eu vejo que tem colegas que simplesmente são mandados embora. Mas são desligados porque tecnicamente mereceram? Faz corpo mole também, não é? Do Santa tem muito feedback, né? Então, por exemplo, essa especificamente, vou exemplificar para ficar mais claro. Então, para você, colega, que acha que passou num processo seletivo da prefeitura, por exemplo. Ok, né? Posso fazer o que eu quiser, né? Eu vou deitar e vou dormir, não vou fazer nada. Não é bem assim que funciona. Então, você tem metas, por exemplo, o Santa estabelece metas de atendimento Produção. Produção. Você não pode simplesmente ir lá e sentar a bunda e fingir que fez alguma coisa. Porque tudo é evoluído, tudo é sistema. Tudo é sistema. Então, aquilo que vocês exigem dos dentistas que trabalham para vocês lá, o Santa também exige. Então, é produção, é sistema, coloca bonitinho. E conforme você não vai atingindo, você tem feedbacks. É o score, então, né? Vai cair no seu score, né? Feedbacks. E se você começa a ter muito feedback negativo, aí você começa a ser taxado ali até uma hora que eles falam assim, cara, justa causa. Tipo, justa causa não, mas tá demitido. Mas é alertado, né? Não é de uma hora não é de uma hora para outra. Então você né, pode dar uma, né? Dá para dar uma meia volta aí. Desses feedbacks, mas eu sei que... Então, eu acredito que quanto mais... Por exemplo, hoje eu tenho mais de 10 anos de empresa, né? Então, teoricamente, é um pouco mais difícil de você ser mandado embora do nada, né? Sem um alerta prévio. Porque você já fez uma história dentro da instituição, né? Então, eu acredito que isso eles levam em consideração, né? Sim. Então... Mas não deixa de ser um número, não né? Deixa de ser... Não deixa de, assim, se você parar de produzir, você não vai ficar lá... Não, mas você vê que é perfil, né? Porque no Santa Marcinha, seu salário também não é ruim. Não é um salário ruim. Né? Mas é perfil, porque é zona de conforto, né? Sim. Porque você, de repente, tem um cara lá que ele tá na zona de conforto. Sim. Ele tem um salário X, ele tem horário para entrar, horário para sair, ele tem férias, tem e tá ótimo. Ele tá bom. Então, coisa que não foi para você. Você é um empresário... E na verdade, sim, hoje na minha maior renda não é nem tanto nem da clínica e nem do Santa, né? Que eu presto serviço para colegas, né? Para terceiros, né? Então, normalmente eu saio do Santa e vou atender, né? Vou fazer as cirurgias para outros colegas. Então, eu atendo em consultório no Arthur Alvim, aqui no Anália Franco, em Poá, né? Então, eu tenho bastante colegas parceiros. Né? Rodo com a minha malinha. É o famoso dentista itinerante, né? Isso, com uma malinha de viagem, que nem na faculdade. Eu ia fazer 14, Rafa. 14 consultórios. Eu comecei assim também, cara. Hoje eu faço acho que uns 5, 6 consultórios. Então, é até engraçado, porque no consultório que eu sou sócio, eu atendo bem pouquinho, um caso ou outro, mas basicamente eu não... Isso naturalmente vai inverter. É uma questão. Mas lá você está no operacional, você está na parte de gestão, na inteligência da empresa, é isso? Na verdade quem não faz nada. Na verdade, assim... A inteligência é a Larissa, né? Inteligência é a Larissa. Que faz a parte... Um beijo. Um beijo, amor. Um beijo, amor. Se não mandar beijo, alguém vai mandar beijo pra ela lá, cara. Na verdade, sim, ela faz a parte da avaliação, né? Todos os pacientes passam com ela. E quem faz a parte de gestão é o Lucas e a Amanda, que são os outros 2 sócios, né? Então, e assim, por conta desse... Eu trabalho das 7 às 4 no Santa. Às 4 eu saio, eu ainda vou fazer algum outro consultório. Então, eu chego em casa às vezes 7, 8 da noite, não dá pra ir pra esse, né? Não faz mais tá chegando cedo. 8 horas tá chegando cedo. Tá bom, né? Às 7 horas da manhã. Tá namorando? Tá bom. O primeiro paciente está agendado às 7 da manhã. Tá agendado. Tá namorando? Dá tempo? Namoro sempre dá. Tem a noite, né, cara? Dá tempo. Dá tempo, olha. Tem a noite inteira, né, Rafael, pra isso aí, né? A Larissa tá assistindo. Dá pra tomar banho, dá pra fazer tudo, né, Rafael? Dá até pra comer. Pois é, cara. Cara, que legal, Rafael. Doida, cara. Mas então, só assim pra conseguir alguma coisa não tem outro jeito. O caminho, como é que vai ralar? Mas a verdade, sim, cara, que eu amo a odontologia e principalmente a parte de implante, né? É o que eu gosto de falar. É como você fala, Fran. Às vezes a gente reunia os amigos, né? Vamos falar do quê? Vamos falar de odontologia. Vamos conversar do quê, né? Mas sabe fazer, né? Um caso assim e tal. Então, meu próximo passo, até tava falando com o Ciro lá, é zigoma, cara. Eu quero, né, partir para essa área, ser uma referência em zigoma. Vamos ver juntos isso aí. A gente tava falando hoje isso aí. A minha área que eu quero é fazer zigoma, porque eu quero entrar na cirurgia
e falar pro meu paciente, você vai sair daqui com uma carga imediata. Zero enxerto. Zero enxerto. Não, pra mim, enxerto, lógico, né? Vai fazer unitário, enxerto. Mas hoje, você pensar em uma reabilitação total com enxerto, eu não tenho mais essa visão, né? Lógico que ainda não domina a parte de zigoma, mas eu faço a parte de Alan Ford, principalmente maxila, que a gente sabe que é um osso de menor qualidade. Mas hoje o que acontece? Você ancora nos pilar canino. No pilar funciona canino, muito bem, né? Cara, Approach palatino. Approach palatino. Vai embora. Cara, 60 newtons de torque, 45, meu, tranquilo, cara. O Fran tinha um paciente chamado seu zilbomático. Zilbo. A gente apelidou de zilbomático. Tanto zigomático nós fizemos nele, cara. É verdade mesmo, cara. Mas conta essa história. O Zilbo nem era meu que operava, mas não era eu não, mas era o zilbomático. Eu devo ter feito alguma cirurgia nele? A gente fez uma cirurgia de zigomático retrógrado, o acesso foi extra-oral. Eu lembro que vocês me contaram essa história. Eu cheguei a fazer 2 zigomáticos de cada lado no curso de especialização, né? Eu fazia bastante zigomático. Até começar a dar ruim, né? Começou a dar ruim, eu dei uma parada, né? Porque então, quando dá ruim, eu passo pra trás, né? Hoje, o que acontece? Não sei se você já viu a técnica exteriorizada. Sim, né? sim. Então, antigamente... eu ia falar isso agora. Rafa, tudo que tem assim, sua indicação. Tem 3 indicações aí, ó. Que a gente fala de zigomático. Brandemark, Stella e Migioranza. Tem um que passa dentro do seio, que passa por baixo do seio e o que descola a membrana para passar dentro do seio. Cara, se eu descolar a membrana passar no seio, eu vou descolar a membrana e vou fazer enxerto. Se é para descolar a membrana, se eu vou fazer acesso de seio para descolar a membrana, eu faço enxerto ali. É minha visão para isso. Né? Fran, mas é que assim, a gente está falando de uma época de zigomático. Sim, concordo. Onde a gente não tinha todo esse estudo de macrogeometria. Concordo. De microgeometria. Concordo. Imagem. E de carga. Não, mudou muito. Mudou imagem, muito. cara. Imagem. Esse planejamento hoje... Panorâmica e abria, cara. Panorâmica e abria, Hoje Rafa. você tem imagem, hoje você consegue fazer sua cirurgia virtual, você consegue fazer o guia cirúrgico, cara. E a prototipagem, né? Sim. Que também hoje a maioria dos cursos fazem essa. Então, se fosse hoje assim, óbvio que eu optaria por fazer a técnica de Stella, que é passar por baixo, mas para passar por fora, esterilizando, precisa ter altura de maxila. Então começa falar lá fora. Começa as limitações. Porque às vezes você pega uma maxila, Rafa, que é uma maxila um pouco mais... achatada. Atrófica mesmo. Eu não queria falar achatada. Atrófica, né? Não tem altura. E passa não tem como passar por baixo. Então, tudo... eu ia complementar com essa fala, lógico, tô sério dos enxertos, quero mais... Eu concordo em tudo, mas eu acredito ainda que para tudo tem sua indicação. Não tem receita de bolo. Não fazer 100% zigomático, não vai fazer 100% zigomático, a gente sabe que não. Né? Tem os transnasais, né? Os pterigoides. Tem uma série de recursos para isso, né? Então, eu concordo que tem que sair do enxerto, concordo. O enxerto seria realmente um recurso último, vai. Enquanto der para ancorar, vamos ancorando. E aí você pega a colega e vai pegar os implantes inclinados, né? Buscando o pilar, que vai falar, porra, esse dentista aí pôs o implante torto. Mas aconteceu comigo, com meu sogro. Meu sogro, eu fiz um Alan Ford no meu sogro, né? E o que acontece? Ele é de Minas Gerais, né? E aí ele precisou fazer uma manutenção na prótese. E aí ele passou, né, com um colega e o colega perguntou, mas quem fez seus implantes? Tá torto. Aí ele falou, meu genro, ele é bucomaxilo. Aí eu percebi que foi um buco que fez. Porque tá muito bem feito. Porque tá muito bem feito. Vai falar o quê, cara? O cara falou isso. Falou. Cara, como ele falou, pode, vamos colocar mais uns 2 aqui. Quer vender mais, né? Pra quê, né? Isso que ele falou que é o genro. Isso que ele falou que é o genro. É impressionante. Ele falou, não. Deu pra perceber que foi um book que fez. E, extremamente bem posicionado. Polígono de ROI. Né? Zero conhecimento, zero ética. Zero cantilever. A prótese dele, zero cantilever. Mostrei pro Ciro. Cantilever posterior, anterior. Só quem não entende pra falar mesmo, né? Só quem não entende. Provavelmente era o simples implantodontista, então, que fez isso aí, né? Que não tem conhecimento de mecânica, então, né? Porque isso também mecânica, né? Acredito que realmente seja isso, né? Então, e até nisso... Eu acho legal o Alan Ford, né? Essa questão de distribuição. Como diminuir o cantilever se jogar ali na região de pré para frente, né? E a formação do polígono de sustentação, né? Se você angula, você zera a força. Sim. Que é melhor que vai para pilar canino, que é melhor. Região é ótima para isso, né? Então quem não sabe é que fala ao contrário, né?
E aí eu tive esses casos assim, né? E ainda tem colega que estranha, eles veem um Alan Ford, né? Uma panorâmica e não entende o conceito. Rafa, não conhece, entende o conceito. Não conhece. Não consegue olhar aquilo lá e entender. Na nossa especialização a gente fazia Alan Ford já, né? E faz um tempo já, né? A gente fazia Alan Ford, que era começo, talvez que o Maló estava desenvolvendo essa técnica 2005, e tal. cara. 2005. E ainda era inseguro. A gente fazia com medo, sabe, do que ele perder um pilar, perder um apoio. Porque se você perde um apoio, acabou todo, opera de novo, né? Então, ainda hoje é uma limitação, vamos chamar dessa palavra, né? Mas hoje, com a tua experiência, né? Com a experiência individual de cada um, a gente já meio que sabe o implante que vai perder. Sim, é verdade. Você sabe que o implante caiu no vazio. Você sabe que o implante não está travado. Você sabe que o implante está em medula ruim. Né? Então, lógico, você não vai pôr carga nisso. Né? É verdade, né, meu? Então, sabe, né? Dá para sentir na hora da perfuração, você sente isso. Na hora de instalar o implante, né? Até em região de enxerto mesmo. Quando você faz, você fala... Pô, principalmente, né? Principalmente. Eu tenho, sei lá, aconteceu em curso nosso aí, recente agora, né? De ver o aluno colocando o implante anterior na maxila. E sabe aquele implante que fica patinando? Só de olhar. Eu já falei, pode voltar que esse implante tá fora do osso. Não tá não. Rafael, acho que foi. Rafa, um abraço. Acho que foi o Rafa, se não me engano, foi o Rafa Thiago, não lembro quem foi. É o outro Rafa. E aí ele abre aí, meu, descolou, tá vendo o implante inteiro fora da maxila, por conta da reabsorção. Então, e qual que é o problema disso? Porque é aquela coisa de não descolar, cara, né? Eu tenho tanta habilidade, precisa enxergar, tem cirurgia que precisa. O rebordo tá limitado, tá atrófico, sabe? É aquele lugar ali específico da perfuração. E para ter aquele lugar específico de perfuração, tem que ter uma curva de aprendizado. Sim. Não sai fazendo assim, você fez 10 cirurgias, agora você é bom naquilo. Não, cara. É tempo mesmo, né? Então, sem nenhuma... Sem levantar nenhuma questão assim, você é bom, o Guilherme é bom. Não é isso não, cara. É tempo de cadeira mesmo, né? É curva de aprendizado, né? E assim, né, Fran? É como você falou, né? Tem cirurgia que você sabe que aquilo ali... Deu bom. Deu bom, Então, hoje que, por exemplo, a cirurgia de Alan Ford que eu fico muito seguro é a questão também dos comprimentos, né? Dos implantes. Implantes, né? sim. Estamos falando de implantes 16, 17 milímetros na região posterior. É bastante, né? hein, meu? Nunca fiz um implante desse tamanho. Nem precisa, né, Gui? Fala, pra que eu quero um desse tamanho aí, né? Não, mas então, cara, isso é uma coisa que quem virou essa minha chave foi o Salomão Osseto. Sim. Não, cara, porque o que acontece? É a medição do implante que ele faz, que inclusive, né, óbvio que eu tenho feito, é durante a cirurgia. Então, óbvio, né, o planejamento ele é feito através da tomografia. Primordial. Mas, por exemplo, os implantes centrais, né, que normalmente são próximos do forame incisivo... Entre central e lateral. Você passa a lança, né, depois na helicoidal 2, você cai dentro da fossa nasal. E aí você entra com o medidor. Por quê? Aqui você faz a bicorticalização. Trava no teto. Trava no teto. Cara, quando você parece que você sente na catraca... o implante chegando. Ele arrocha. E aí, sem brincadeira, cara, você pode estar entrando com 10 Newton. Quando ele toca lá em cima, na cortical da fossa, você vai pegar os 45. Essa técnica. Então, eu tô tentando lembrar que publica... A técnica dele até, eu já vi... Dele uma sonda de bolinha... Não, você perfura, você adentra a fossa, você cai no vazio, como se fosse uma indo. Sim. Caiu no vazio. Você vai com a sonda de bolinha... E aí você vai raspando. E aí você consegue observar a altura do teto. Você faz a medição na hora. Deu 14, beleza. Eu não sei quem publicou, não me lembro agora, que tem uma publicação aí que fala que até 2 milímetros para dentro. Até 2 milímetros, que cobre por membrana, né? Sim. E aí a preferência, óbvio, que é seio ao invés de fossa por conta do tecido do epitélio. Que é pseudopavimentado ciliado, se eu não me engano, de assoalho, diferente do seio, que é estratificado. Epitélio pavimentoso estratificado, não é nem paraqueratinizado, não é. Estratificado só, e o nariz é ciliado. Então tem uma diferença de células aí, recobrimento. Então, o que muda nisso daí? Você tem que ficar por baixo da membrana. Sim. Não pode apontar para dentro, não pode vazar. Se você vazar, contamina. Por isso que Summers... E contamina. Summer aí, você falou assim de zigomático, Rafael. Me veio um negócio bem rápido, assim. Se eu pudesse te dar uma dica,
talvez hoje eu não ia para zigomático. Para você que está fazendo, você falou de carga imediata, você falou de on-for, você falou de implantes inclinados, você falou de densidade óssea. Você já pensou em fazer isso com cirurgia guiada? Que através da cirurgia guiada você pode ter uma previsão melhor da sua carga imediata, talvez já ter uma montagem de dente. Você tá usando guiada? Não. Então. E por que antes não? do zigomático, Rafael, talvez eu iria para guiada. Para as maxilas atróficas, eu só tô fazendo guiado. E não tá dando ruim, tá dando bom, hein, meu? Sabe porque aquele distalizado que você coloca, né, com a guiada você realmente consegue passar exatamente onde você precisa naquela região. Porque olhar a toma é uma coisa, né, Rafa? Sim. Transportar para a boca é outra, né? Onde é que eu acho? Tato, né? Nessa parte isso totalmente... aí é muito diferente. muito totalmente. diferente. Na guiada tá mastigado, né? Para ser bem honesto, Ciro, eu não tenho propriedade para falar de cirurgia guiada. Né? Não tenho. É a sua realidade. Não é a minha realidade. Mas o que, assim, nessa questão, né? O que eu percebo da guiada, né? Não sei, aí vocês me corrigem se eu estiver errado. Por exemplo, o paciente chega às vezes para fazer um Allen-4 e ele tem uma osteotomia muito grande, que ele tem uma transição... Já não dá certo. Já não dá certo. Então, ou extração para fazer... Já não dá certo. Então, eu percebo que também, assim, então... Eu tenho por preferência, digamos assim, treinar bem a questão da mão, né? Dessa inclinação que, como eu falei, existe uma curva de aprendizado muito grande para você iniciar reto e ir angulando, sim, né? Sim. Até para não transpassar a vestibular, principalmente a vestibular, né? Porque a maxila não é reta, né? Não. Então, se você tentar... Preserva essa vestibular que é o ouro, né? Então, é assim, e isso é comum, né? Você pegar um paciente com uma maxila, a primeira coisa que eu faço é dar um sorriso sem dente. O paciente não entende, né? Mas aí você vê se tem transição de gengiva. É piada, né, meu? Quer ver o quê? Aqui não tem dente, né, meu? Não, mas só sorrir, só pô. Sorrir, Eu quero olhar mesmo, né? Aí força, né? Dá um sorriso forçado. E a pessoa não entende. Eu preciso ver a transição. Vai ter tirar ou não. Vou ter que dar uma cambalhota, tem que precisar dar risada, né, meu? Isso que eu quero, né, meu? Então eu tenho essa perspectiva. Apesar, como eu falei, eu não posso falar da guiada porque eu não tenho realmente... O que eu senti de guiada... aí, né? O que eu senti de guiada até agora, você vai usar bem quando tiver apoio de dente. Muito bem. É a melhor, na verdade, né? Um apoio rígido, apoio de dente. Ou não tem nada. Ou para unitário. Tipo assim, preciso colocar dois apoio unitários, né? Apoio em dente. Apoio em dente. Esse é a melhor. E dois centrais. Eu tenho espaço, preciso... O central, hoje eu só faço guiado. Não faço mais nenhum central na mão. Não tenho por que fazer na mão. Nem quero mais fazer na mão. Apareceu qualquer central no consultório, eu falo, vamos fazer guiado. Sério? Todos? 100%? Todos, 100%. Não faço mais central sem ser guiado. Não faço mais, não coloco a mão. Porque não vale a pena. 10 mil a cirurgia do central. Não tô, mas tem que cobrar menos para fazer guiado. Porque aqui pode facilita falar, mais. tá tudo bem. Quanto custa uma guia cirúrgica para um unitário? O unitário vai gastar, planejamento todo, vai gastar aí R$300. Ah, barato. Com guia, R$300 de guia. Cobrando 10 mil. Mas você vai fazer a mais? Não, você vai fazer, é uma tomo, já vai fazer mesmo, né? 9, né? Sim. A tomografia, ok. Você vai fazer um escaneamento a mais, que custa R$150 o escaneamento, para fazer o match das imagens. E aí o guia é um pedaço de resina com uma anilha. Uma anilha, vai sair 300 pau uma anilha dessa. Então o total 1.000. De planejamento, 1.000. Tomo, escaneamento, mais já é obrigado, né? R$1.000. Não, eu falo pela questão. Tomo já é obrigado. Não, vale super a pena. Tomo, eu imagino. Tomo o escaneamento e o guia, R$1.000. Aí você cobra o quê? Sabe por quê? Eu também tinha esse pensamento, né? Não sei se é o mesmo, mas eu não via a cirurgia guiada como algo certo. Até quando eu fui estudar, cara. Enchi o saco pra caramba esses caras, meu, fazer guiada. Hoje eu tenho 2 kits, inclusive, de cirurgia guiada. E... Começou, meu. É muito legal. Começou, você vai começar a usar demais, é muito legal. É porque dá uma... Cara, eu faço cirurgia de maxila atrófica em 40 minutos, cara. O tesão da coisa não é você, né? Toma banho, fazer a cirurgia sem incisão, não é isso. É você tá certeiro, cara. Eu quero passar 1 milímetro, 2 milímetros do canal mandibular. E não tem nada a ver com incisão. Não tem nada a ver flapless. Não tem nada a ver. Guiado é posicionamento 3D. Rafael, o Franklin tem uma cirurgia... Que é sério. Eu não teria habilidade de fazer uma cirurgia aberta. Eu não teria. E ele fez guiada. Cara, impressionante.
Porque ajuda demais, facilita muito. Impressionante. Tem que ter aquela, sabe, vou fazer isso aí, porque só vem pra melhorar. Então, vambora, vamos cair pra dentro, cara. E o paciente adora, meu. E sabe por que eu não faço mais guiada? Eu vou abrir com vocês agora uma coisa que eu não costumo falar. Não faço mais guiada em quantidade, porque eu não ofereço tanto. Eu não lembro um paciente que eu ofereci que não fechou. Eu não me lembro um paciente que eu ofereci. Não oferece tanto pelo tempo ou por uma questão do teu hábito o cansaço de convencer, porque que é melhor. Você tem que pegar todos os casos, mostrar, demanda tempo para fazer o paciente entender o porquê. Sabe para quem eu ofereço guiada? Para quem tem um discernimento um pouco maior. Aquela pessoa que já está conectada mais com informática, meu. Nossa. Essas pessoas, cara, é muito fácil. Perfil tecnológico. Todos eles trabalham no perfil tecnológico. Eu falo, vem cá, eu tenho uma cirurgia que eu vou te mostrar, você não vai fazer sem ela. E quando você começa a coisa, você fala, porra, é isso que eu quero. Ou quem vai refazer algum trabalho. Já esse aí já não tem dúvida, né? Perfil tecnológico me fez lembrar um recado que você precisa dar, se é um dos pais da perfil tecnológico. Aí, ó. Logo temos lançamento aí, Gui. Não, para, polêmica. Polêmica! Temos um momento bom aqui. Top. Do Meta? Opa, logo estamos aonde? Logo a gente vai apresentar alguns planejamentos, vamos devagar com a coisa, mas... só que o devagar do metaverso é muito rápido. Então, nós já estamos no metaverso, né? Então, para quem conhece a tecnologia, ou para quem não conhece, vai conhecer, onde a gente vai começar a descobrir um pouquinho desse metaverso dentro da odontologia. Vamos começar a planejar cirurgia, vamos fazer aulas, fazer cursos. Rafa, lembra que tá falando de time lá fora? Time. Pegar o time da coisa, você vai ver o nosso metaverso de odontologia, cara, como vai ser isso. Já pensou fazer esse zigomático virtual? Você tá lá? Você tá lá? Dentro, cara. Outra, já pensou, não só você... É que pra quem ainda não teve a oportunidade de experimentar o que é a realidade metaverso... A realidade virtual, cara. Onde você coloca um óculos e você fica 3D dentro daquele ambiente 3D real mesmo, né? Semana passada eu tava no World Trade Center, cara. Estava lá. Realmente é impressionante. Torre, avião batendo. Você que tiver a oportunidade vai participar, vai atrás disso, vai saber, vai conhecer. Demais. Porque eu fiquei bom da mesma maneira que foi tão rápido o desenvolvimento de informática, de celular... Internet, cara. Internet, tudo que aconteceu nesses últimos 10 anos... O metaverso está chegando para... Uma revolução para o ensino, vai ser bem legal. É a continuação da revolução tecnológica, que ela é muito a gente tá... E é o nosso compromisso? É o compromisso do Resenha, da OLED? Sim, trazer essa novidade aí, cara. Não, eu acho que é o compromisso da sociedade, né, cara? Não é nem só do Resenha. Então, nós estamos pautados em introduzir, para a gente vai trazer para a odontologia. Se você não estiver inserido nisso, na verdade, você está atrasado. Então, não é nem um compromisso do Resenha. Eu troquei até o telefone, irmão. Eu troquei o Xiaomi por um iPhone, cara. Aí, o Xiaomi não dava, né? Vai achando. Vai achando que todo mundo vai clonar. Eu acho que, na verdade, isso é um compromisso de todas as pessoas, não é só do Resenha, né? Então, se você quiser participar do que vai acontecer nos próximos anos com a informação, com a troca... Essa evolução toda, né, meu? Nós vamos trazer novidade, então. Com certeza. Você cola nós lá, Rafael, já que você é o... Opa. Cara, você é o nosso... Príncipe. Não sei, ouvinte não é ouvinte. Quem assiste, como é que é? É tipo o Daniel, né? Fã, não, fã é feio, cara. Sabe por que fã é feio? Eu não gosto de fã. Eu gosto de fã porque fã vem de fanático. Fanático pra mim é tudo maluco. Quem é fanático é doido, mano. Então fã não quero ter fã, não. Mas você é o cara que assiste todos, Rafael. Compromissado, sabe? Todo resenha que saiu, ele foi lá e viu. Ele tava lá. Cara, mó legal. Então o nosso... não é ouvinte, como que fala quem assiste? Nosso... Como fala, Diego? Telespectador, telespec. Audiência. Nosso telespec número 1, Rafa. Isso é muito bom, cara. Então continua mesmo, você vai ver, você vai saber mais sobre o metaverso. Legal, cara. Vai ser incrível, E cara. vai estar convidado a participar também, com certeza, a partir do momento que tiver os óculos lá. Vamos ter óculos pra gente usar, assim, ó. Dentro da OLED, sabe? em Em curso mesmo. para o aluno poder entrar dentro de algumas situações prévia à cirurgia, prévia a alguma uma parte protética, poder participar, ver realidade E de repente eu disponibilizo o óculos para você da sua casa.
Você vai colocar na tua casa e vai estar na mesa com a gente aqui, ó, na reunião com a gente. Isso aí. É incrível, Rafa. Principalmente essa parte, acho que hoje, como a gente estava falando um pouco anterior, né? Na questão de anatomia. De repente... Cara, você vai fazer assim, ó. Você tá abrindo a maxila, vai rodar a maxila. A gente tava fazendo isso, Rafael, com o controle na mão. Eu fiquei dando risada. Coloquei o óculos e fiquei rindo. De tanto a euforia que eu tava de estar num lugar que você tá no lugar. Não é jogo, não é videogame. Eu achei que, quando o Cadu me apresentou, a gente, metaverso legal e tal, mas depois que você faz parte do negócio. Se o aluno, surpreendente. É simples a equação. Se o aluno se sente mais seguro fazendo um hands-on, um pedaço de resina desse tamanho, onde não tem nada a ver ali, acabou. Óbvio que ajuda muito o passo a passo. Tudo sim, isso entender o mecanismo, né? O mecanismo da coisa. Imagina você então fazer uma cirurgia guiada dentro do metaverso, onde você vai incisionar, vai descolar. Sensações, vai escrever, né? Exatamente. Escrever na lousa assim, ó, apaga, a caneta vibra. Então, eu tava provavelmente escrevendo. essa vai ser a nova revolução tecnológica do ensino. E nós estamos não só do ensino, né, cara? Da experiência do ser humano. A gente experiência, cara. A gente hoje não vende experiência. É isso aí. Então, você preparou todo o teu consultório para uma experiência do teu paciente. Por que teu paciente, então, não pode usar também o metaverso? Porra, Guilherme. Demais. O Ciro preparou o consultório para a experiência. Ele pôs uma jamanta agora lá na fonte. Tem uma jamanta assim nadando assim, ó. Tem uma carpa, cara, desse tamanho, meu. Eu não sei que aquela carpa vai pular de lá. Aquele lago lá. A carpa vai pular. Diego, a carpa é desse tamanho, cara. Não orna, como diria. Não, e tem uns pretos pequenininhos assim, ó. Como diz a galera da idade de 6, não orna. Não orna, meu. Eu fui no aquário, aí eu falei, vou comprar os peixes, né, cara? Falei, eu nem vou passar essa conta pra dividir. Eu falei, deixa que eu pago. Gastei 500 pau de peixe, mano. 500 pau de peixe, meu. Gastei 500 Ainda bem que a nota não veio pro meu lado. Eu ia fritar tudo com esse peixe lá. Eu falei, não vou nem passar e não vou nem falar. Porque eu sei que se eu falar, eu vou ouvir. Aí eu coloquei os peixes lá na moral, não falei nada. Tô lá na minha sala, eu sou, puta, mano, o cara colocou uma carpa. Carpa pula. Carpa pula. Já tivemos experiência, eu cheguei um dia lá, cara, o Ciro encheu de carpa, ó. Cara, encheu de carpa. E não fui eu, cara, eu juro. Era só carpa. Aí eu chego um dia de manhã, eu olho, um bolo de carpa no canto, assim, fora, um fedor de peixe morto, né? Eu olhei e falei, filha da puta, meu. O cara pegou as carpas mortas pra não jogar no lixo, jogou num canto, né? Mas era muito peixe, meu. Falei, Ciro, vem cá, meu. Quem jogou esses peixes ali? Ele falou, nossa, nem vi, meu. E as carpas, elas pulam em direção à luz, que é comida. Então, à noite, se tem alguma luz acesa, elas pulam em direção. Elas se mataram, cara. Pularam pra fora, morreram todas. Assim. Já pensou? Acho que foi assim, tipo, vai você, pula lá. Não voltou, deve ser muito bom. Vai também. E elas todas elas. Será aquela Rafael, piada do jacaré e do tronco? É jacaré. Tipo isso, né? Tipo isso, é tronco. Aí vai chover, aí vem outro, isso é tronco? Jacaré. Assustador. 15 carpas uma em cima da outra. 15 carpas, cara, embolada, assim, um cheiro de peixe. Agora eu já tô imaginando que o Fran lá da noite lá fala, olha lá, é tronco. É tronco. Cara, mas a carpa é desse tamanho, ela vai comer os pretinhos. Você pôs de comida, né? Os pequenininhos? Não. Ele pôs uns pretinhos assim, e uma carpa assim. Tem 15 pequenininhos. Aqueles pequenininhos é muito louco. Eles andam. Se um faz assim, o outro faz assim. O outro faz assim. Mas a carpa vai abrir a boca, vai entrar vai entrar todos, né? Porque carpa é carnívoro, né? Carpa come, cara, ou os outros, né? Aí tem, tá super equilibrado o consultório. Uns pretos desse tamanho, uns Kingyo de todos os tipos. Kingyo, olho assim, um Kingyo que dorme de barriga pra você, parece estar morto. Ele morreu, você vai lá e vira. E uma carpa jamanta, que já deu o nome dela, jamanta a carpa chama. Cara, eu falei, vai chegar um dia aqui, a carpa vai ter certeza que ela vai comer os outros, meu. Mas enfim, né? Por que a gente entrou no cadeia alimentar. Por que a gente entrou volta. Não, desculpa, cortei, mas da experiência, da experiência. Sobre experiência, porque nós vendemos experiências. Tanto quanto o paciente. Não, ele foi falar da experiência, foi pra caro. A experiência que você vende pro teu paciente é o que você vende pro teu aluno. Você como dentista, você como professor. Então, o metaverso também vai funcionar pro seu paciente. Já existem pessoas fazendo consultas através do metaverso, né? Então, você já imaginou você poder dar uma aula para um aluno na China? Incrível. Vai ser possível. Nossa, cara, eu tô apaixonado. Fala mais. Eu vou ficar aqui. China? Aí, já pensou nele na China. Não, ele tá falando tão bonito. Fala mais.
Mas de qualquer lugar você pode ter acesso a esse conteúdo. Vai de uma forma corte disso aí de uma forma interativa, cara. Esse que é legal, sabe? Muito top. Com Mas óculos. É isso aí mesmo, o Guilherme, mano. A experiência é sensacional, cara. Sim. É verdade. Com óculos, né, Ciro? Ele tá bravo, pô. Tá bravo nada, cara. O Guilherme tá nada. Porque a experiência vai ser muito boa. E nós vamos conseguir fazer isso. Louco. Sabe por que eu tô falando OLED isso? Eu era contra, cara. Eu achava que aquilo era um bonequinho. Não entendia. Ainda falei assim, ó, tão ignorante, porque eu falei assim, eu não quero participar disso, cara. Eu não quero participar disso. Até por o óculos semana passada. Impressionou. Quando eu coloquei o óculos, impressionante. Juro, Rafael, é um negócio muito louco. Cara, eu fico imaginando, irmão, o OnlyFans como vai ser. Não, ele vai ficar deitado, né? Não precisa fazer mais nada, né? Eu acho que por hoje chega, pessoal. Já deu 63 minutos de podcast. Acho que eu não vou investir em dente coisa nenhuma. Vou fazer OnlyFans no metaverso. De odontologia. Cara, hoje o Ciro veio bem. Da odontologia. A ideia do caramba que eu tive, cara. Rafael, obrigado pela sua presença aqui hoje, viu, cara? Foi um prazer ter você aqui. Qual o seu número de deputado federal, estadual? Sai pra quê? Vereador? Não, você... Não, por enquanto não. Implantologista mesmo. Por enquanto, a parte fico na minha parte. Parabéns pela elegância, como sempre, obrigado. O mais elegante da mesa. Eu tentei combinar com você vir de azul também. Obrigado. Quase pedi seu terno pra ficar dentro, mas não quis, porque ia ficar muito monocromático. Agradeço, gente. Obrigado, cara. Dá uma mão aqui, Rafael. Prazer ter você aqui, obrigado, cara. pelo bom te tempo, ver cara. Demais. Você, cara, puta. Pessoal, segue lá o nosso instituto. Né? Lembrando que o Resenha Odonto é o oferecimento do Instituto OLED, né? Instituto OLED, patrocínio. Aparece lá, entra lá, clica no canal, se inscreve. Fala o site aí, garoto. O que tá emocionado hoje. Fala aí, emocionado. OLED Instituto.com.br. Se você gostou, clica, se inscreva. Se inscreve e segue aqui. Mensagem se espalhe mais. Comentários são muito bem-vindos. Se inscreve no canal que vem novidades por aí. Valeu! Falou! OnlyFans no metaverso. Vai.